Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Tomara que esteja todos bem aí em nome de Jesus, tá? E vou fazer mais um vídeo aí, né, para nosso estudo, nossa coleção, né, de estudo. Então, hoje eu não vou abrir a Bíblia nem falar, vou falar coisas assim, mas antes de mais nada, deixa o seu like aí, compartilhe o vídeo, né? Se inscreva no canal e badale o sininho. Peço em nome de Jesus que possa compartilhar para chegar, sabe por quê, irmãos? Tá acontecendo, às vezes a gente fala de certos assuntos na rede e quando vocês compartilhem, escolha uma pessoa que vocês sabem que é cristã também, que crê em Deus, entendeu? Para poder ser mais aceito. E escolha um que vocês sabem que tem essa pessoa no seu convívio, que crê, e compartilhe com ela, para o vídeo ter mais alcance. Por quê? Tem certos assuntos que a gente trata no vídeo que, se ele não tiver uma relevância de visões das pessoas, o que acontece? O algoritmo do YouTube não aceita, não divulga o vídeo para outros. E tem que ser divulgado, entendeu? Para chegar até outros, né, a mensagem da palavra de Deus, né? E acordar as igrejas, e acordar e mostrar o que está acontecendo no mundo, né? Os cristãos, porque o cristão tem que estar atenado nas coisas e na palavra de Deus, porque senão ele fica disperso. Ele fica igual aquelas 5 virgens imprudentes, nércias, né? Então, ele é... Porque, assim, tem que ser cristão ativo, cristão que crê nas verdades bíblicas. Porque muitos cristãos, né, nas chamadas igreja que tem por aí, que eu chamo de abadias, né? Só falam que crê, mas não crê de fato. Porque as suas obras e as suas condutas, tanto de palavra, de caráter, não condiz com as atitudes que eles agem. Entendeu? Então isso é discernimento de espírito. Você olha para a pessoa, você já vê que a conduta não é um erro ou outro, um pecadinho aqui ou outro que a pessoa comete que vai tirar ela da posição de cristã. Não é isso. Eu estou falando de várias atitudes totalmente contrárias ao que a Bíblia ensina da fé cristã. Então daí você vê que a pessoa, você não vai falar para ela, mas você já vê que ela não é cristã sincera. Entendeu? Porque ela está totalmente contrária a tudo que a Bíblia ensina. E a Bíblia é a palavra de Deus. Se todo cristão que se preza, ele acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Aquele cristão que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus não é cristão. Você me desculpe, mas não tem como. A própria Bíblia fala, o que é cristão ama a palavra de Deus, ama ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então o que acontece? Para a gente pregar certos assuntos, dos tempos que está acontecendo hoje, para a gente se preparar e carregar as nossas lamparinas com azeite, certos assuntos, se o vídeo não for bastante compartilhado, o algoritmo do YouTube não reconhece e ele não vai ter relevância, entendeu? E o YouTube bloqueia, entendeu? Não divulga para muitos. Ainda mais se tiver assuntos relacionados ao sistema. E a gente tem que falar disso para dar conhecimento para as pessoas se preparar, entendeu? Porque agora você fala assim, mas agora tá tudo em paz. Cuidado com a falsa paz, hein? Porque você vê que há pouco tempo as coisas acontecem, a pessoa se esquece que há pouco tempo teve coronavírus aí. E todo mundo ficou apavorado aí. Agora é fácil falar. Tá todo mundo em paz, tá todo mundo. Cuidado que tem outras coisas acontecendo aí, vai vir outras coisas, viu? Eu tô falando isso por conhecimento bíblico e porque eu tô pesquisando as coisas, tá? E assim como os poderosos que são do lado de lá, né? Eles sabem das coisas, porque eles sabem, viu? Eles conhecem da Bíblia, eles só não andam na Bíblia, pela Bíblia, pela palavra. Que o diabo também conhece, mas ele não obedece, ele não anda. Tanto é que ele já está condenado. Entendeu? Para ele não tem volta, para o ser humano ainda tem volta. Então, que eu quero dizer com isso aí? Se vocês não compartilhar, não vai chegar a muita gente isso daqui. E é legal que chegue, a gente tem que ser
dispenseiro, tem que ser, não podemos ser egoísta, né? Tem que dividir a palavra com as pessoas, entendeu? E não tem que ter medo de, porque eu vou ficar, assim, o temor maior nosso tem que ser de Deus, gente. Deus tem que estar em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Você ama mais as coisas do mundo, ama mais as pessoas do mundo ou ama mais a Deus? Deus, você não tem que provar isso para mim, você tem que provar para o Senhor, entendeu? Então, começa com as atitudes. Eu já fui chamado a atenção várias vezes, muita gente já falou, até gente que não me conhecia. Esses dias eu recebi um elogio, a mulher falou assim, o Senhor vai te honrar porque você está obedecendo a palavra. Ela nunca me viu na vida. Ela chegou e falou, entendeu? E eu falei, a honra que eu quero é que os meus irmãos, ou aquele que ainda não é irmão, se convertam e tenham as suas almas salvas. Para o reino eterno de Deus a partir quando sair desse mundo aqui. Entendeu? Porque as pessoas não acreditam que tem uma continuação. E as pessoas acreditam que todos vão para o céu. Não vão. Não, nem todos vão para o céu. Entendeu? Então, é importante que chegue essas coisas até as outras pessoas para elas saberem se preparar, entendeu? Carregar com azeite, que é o conhecimento da palavra do Senhor. Então, para o vídeo ter relevância, vocês têm que compartilhar, né? Em nome de Jesus. Se vocês são cristãos sinceros e verdadeiros, como eu acredito que sejam, né? Tem que fazer essa boa ação. É uma boa ação isso. Porque o que eu prego aqui é conhecimento puro, sem mácula, sem religiosidade, sem nada. Isso é puro evangelho. Entendeu? Agora, se vocês não querem se aprofundar, é o direito de vocês, ninguém pode obrigar. Mas se vocês gostam do vídeo, não só meu ou dos outros vídeos que eu envio de terceiros, é bom compartilhar com os outros. Você pode ver que todo youtuber, seja ele do que ele fala, do qual assunto que ele fala, ele fala para você se inscrever no canal, ele fala para você compartilhar os vídeos. Quando é bobagem, todo mundo compartilha. Agora, quando é a palavra de Deus, aí vocês não vão compartilhar. E eu não tô aqui julgando ninguém, tá? Eu tô só dando uma puxãozinha leve de orelha. Porque não é para mim que vocês estão fazendo, é para servir outros. Entendeu? Porque assim como outros me serviram e me deram conhecimento e eu colhi, eu estou passando para vocês e vocês passam para outro e assim sucessivamente. E aí a igreja de Deus vai crescendo em conhecimento. Não estou falando crescer só de números de pessoas, de seguidores, porque o meu intuito não é juntar seguidores. Embora eu precise deles para chegar a palavra até eles, né? Eu faço isso pelas pessoas, não por mim, porque eu estou interessado em ganhar nada, né? Então, se vocês puderem fazer isso aí, eu agradeço muito de coração, com toda a humildade de coração. E então vamos lá. E porque assim, o que está acontecendo? Quando eu lançar esse vídeo aqui, né? Como vocês estão vendo, eu tô gravando ele agora e como é vídeo, não é live, né? Eu não tenho condições de fazer live, né? Então o que acontece? Quando eu lançar, eu vou ver se eu ponho o nome de ideias, ideologias e Bíblia. Porque para mostrar a diferença de ideia, ideologias mundanas e Bíblia. Porque a Bíblia é uma ideia também, mas é uma ideia de Deus. Entendeu? É uma ideia que ele revelou aos seus profetas, aos seus escolhidos, entendeu? Para ele divulgar para o mundo. Agora, as ideias que é chamada ideologias mundanas, elas estão todas aí. A gente tem que combater elas, porque elas estão tomando conta, já tomaram conta da igreja apóstata. Por que eu falo que é apóstata? É que é a igreja falsa, que é aquela igreja que é de pedra, entendeu? Lógico que tem algumas igrejas que ainda pregam algumas verdades bíblicas, mas não prega toda, né? Porque ela depende do sistema. Mas assim, a pura verdade só está na Bíblia, só está em Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. A verdade é a vida, ele é a verdade, não tem outra verdade. Não é minha verdade. Que nem eu falei no outro vídeo lá, que eu já lancei na rede, né? Eu lancei hoje, né? Até para falar, eu acho que não deu tempo de ninguém ver, né? Ainda mais essa hora, acabei de lançar. Esse aqui eu vou lançar outro dia, eu vou deixar reservado. Mas, né? Então, o que acontece? A gente tem que quebrar as ideologias mundanas porque estão achando normal. Tudo está sendo normal hoje em dia, né? Todas as ideologias contrárias à Bíblia estão sendo normal.
tem pessoas, artistas aí, eu não posso citar nomes, tá? Que eu admirava lá quando eu era pequenininho, que eu curtia até algumas artistas de show, de programa infantil, né? Querendo reescrever, mudar a Bíblia, porque diz que a Bíblia é machista e que a Bíblia tem discurso de ódio. Por quê? Porque a pessoa lê só o Antigo Testamento e os dois testamentos estão interligados. Para você entender um, você tem que ir para o outro. E não sabe, não tem o Espírito Santo para ter discernimento. Então ela julga pelo aquele versículo fora de contexto. Porque quando Deus mandava matar os inimigos dos judeus lá, dos hebreus, porque ele já, Deus é onisciente, então ele já sabia que aquele povo ia perseguir os judeus, ia querer tomar o que era dos judeus e outro, era um povo muito mau. É igual no tempo de Noé, a malignidade do ser humano estava tal, e a perversidade e a depravação estava tal, que Deus não teve escolha. Só que Deus avisou ainda. Mandou o profeta, o pregoeiro da justiça, que foi Noé, avisar. Sabe o que aconteceu? Zombaram de Noé. Como é o que acontece hoje, né? Zombam dos profetas de Deus, né? Fala que é piada, fala que é brincadeira, né? Que isso daí é só alegoria, que não vai acontecer nada dessas coisas. Não, terremoto não está acontecendo não, né? Peste não está acontecendo não, né? É tudo alegoria. Não tá pai matando filho, também não está acontecendo, e filho matando pai, pai estrupando filha, tudo isso não está acontecendo não, né? Eu acho que as pessoas estão cegas, não é possível, cara. Porque queimadas naturais não está acontecendo não, né? Catástrofe cataclisma e grandes catástrofes naturais. Ah, sempre aconteceu. Sempre aconteceu, mas numa escala tão grande assim como tem acontecido, né? Morte de criança, pedofilia, né? A flor da pele. Não, tudo isso é normal, o novo normal, né? O novo normal. Então a gente tem que acabar com as ideologias. Então estão pretendendo que sempre assim, sem nenhum preconceito, como eu já disse em alguns vídeos, eu tenho colegas homossexuais, mas a Bíblia condena a prática. É como a Bíblia condena o adultério. Se eu sou adúltero, eu tenho que condenar o meu pecado na minha carne. Eu tenho que falar, eu errei, vai ter consequências do meu erro e confessar para Deus e pedir o perdão de Deus. Porque eu fui o errado. Entendeu? E eu falei no outro vídeo, se Deus está certo, então eu estou errado. Então nós estamos errados. É só você fazer a análise. Porque Deus é Deus, Deus não tem pecado, ele não erra. Então quem é que está errado? Ou é Deus com a sua palavra ou somos nós. Mas o ser humano, ele não quer, porque certas verdades, irmãos, elas são dolorosas. E tem que ser assim. Porque a gente tem que se enxergar os nossos erros para reconhecê-los e mudar. Mas tem pessoas que não querem mudar, mas aí é uma opção dela, é um direito delas. Entendeu? Só que ela tem dificuldade de falar, que nem eu hoje tenho muita facilidade de falar dos meus erros do passado, do meu pecado que eu cometi. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, eu estou mudando, ainda tenho coisas para melhorar ainda. Deus está trabalhando em mim, entendeu? E eu reconheço meus erros. Eu sei que ainda tenho muito que mudar, mas a maior parte Deus já fez a transformação em mim. E até o mesmo Deus que começou a obra, ele vai terminar lá no fim, quando chegar o tempo dele, entendeu? E eu tô esperando, eu descanso no Senhor. Para todas as coisas da minha vida hoje, eu descanso no Senhor. Né? Se ele não fez agora, ele vai fazer. Ele prometeu. Ele não é homem para que minta. Ele prometeu para Abraão. Abraão foi herdar. Herdou muitas coisas aqui na terra, mas outras ele não herdou aqui na terra. Ele foi herdar depois da morte dele. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse discernimento, essa compreensão, né? Para poder entender certas coisas. E aí, o que acontece? Por isso que eu estou falando para compartilhar, porque eu falo de assuntos muito profundos, às vezes complexo, e assunto que mexe com o sistema mundano. Então, e com o sistema do anticristo, né? E isso envolve pessoas. Esse sistema envolve pessoas, que eu não posso falar o nome, mas envolve artistas, envolve, às vezes, governantes. Por isso que eu preciso compartilhar, que vocês compartilhem o vídeo, se vocês concordam, né? Por quê?
Porque se você não compartilhar, o algoritmo do YouTube não vai reconhecer por causa até dos assuntos que é pregado no meu vídeo, entendeu? E Deus me chamou para pregar esses assuntos. Porque muitos, alguns também têm coragem e pregam. Só que esses daí que já estão pregando e falam desses mesmos assuntos que eu falo, ou até um pouco mais, eles vêm com ousadia, porque muitos estão se levantando. Antes o pessoal tinha medo de falar de certas coisas. Hoje não, hoje o pessoal tá metendo a cara no YouTube e tá falando, entendeu? Sem medo nenhum de ter represália, de ser punido. Só que aí é onde eu tô falando. Eles já têm milhões de compartilhação, então para eles fica mais fácil. O YouTube não tem como o YouTube não reconhecer, porque ele vai estar perdendo. Então o YouTube ganha também com isso daí, entendeu? Só que quando o vídeo não tem relevância, o YouTube não compensa, entendeu? Então o algoritmo não vai, ainda mais se falar de certos assuntos, aí não vai passar, entendeu? Por isso que eu preciso da compartilhação dos vídeos de vocês. Eu não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo nada, estou pedindo só para compartilhar os vídeos, entendeu? Para edificar outras pessoas e chegar até as pessoas. A não ser que a pessoa fala que crê nas verdades bíblicas e não crê coisa nenhuma. Aí quando a gente fala assim, isso aí é tudo bobagem, é tudo que nem a maioria fala. Isso daí é tudo alegoria, tudo, né? Então aí tudo bem, aí não adianta nem eu pedir para compartilhar, porque esses que pensam assim não vai querer compartilhar mesmo, né? Então, mas eu tô tentando, eu tô fazendo vídeo para ajudar as pessoas, entendeu? Não é para meter medo, não é para apavorar, não é nada, é para dar conhecimento que Deus fala na Bíblia, na palavra dele, que o povo dele é destruído ou padece por falta de conhecimento, entendeu? Então a gente está aqui para trazer conhecimento bíblico. E outra que Deus fala também que para ter intimidade com ele tem que conhecer, para conhecer o Pai, você tem que ir na palavra, é o único caminho, não tem, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem outro mais. Então você tem que ir para a palavra, não tem, entendeu? E ela que transforma as vidas, as pessoas, o nosso caráter, entendeu? Porque o verdadeiro cristão, gente, entendam isso, ele tem que ter transformação de caráter. E todos nós, eu mesmo, porque quando eu falo isso as pessoas não entendem. Aí fala aqui que a gente julga a fé das pessoas, mas a pessoa também está nos julgando. Porque ela está falando, que isso, aquilo, você está falando que nós e tal, então você é isso, você é aquilo, então tá me julgando, tá vendo? E eu não acho ruim. Tá vendo? Então é um julgamento. E nós somos. Eu era mau caráter, porque mau caráter, o que é um mau caráter, gente? As pessoas, algumas, não estou generalizando nem falando de vocês aí, tá? Eu estou falando de uma forma, sempre quando eu falo as coisas, vocês, né? Eu estou falando de uma forma geral, tá? Pra pessoa não tomar pra si só. E achar que eu estou criticando tal pessoa exclusiva lá, de indivíduo particular. Não. Eu estou falando para quem quiser ouvir no YouTube ou dos que me seguem, para todos, entendeu? Que seguem meus vídeos, entendeu? Porque mau caratismo é você mentir, é você trapacear, é você enganar, é você ter inveja, é você ter várias coisas. Muita gente vai na escola e passa de ano hoje, aqui no Brasil principalmente, tá? Para quem não sabe, o estudo aqui, o Brasil é um dos últimos lugares em educação. Então, o que que acontece? As pessoas pegam o diploma hoje automático, né? Passa de ano sem aprender muita coisa. Então, no tempo que eu estudava, eu fiz até a sexta série só, mas eu tinha profundidade naquele tempo dos estudos. Então, você sabe o verdadeiro significado de cada palavra. Que nem muita gente fala aí toda hora para alguns falam, agora não, parou, mas alguns falavam bitolado, nem sabia o que significa a palavra bitolado. Então, né, aí fala a palavra, você fala a palavra mau caráter, pensa que você é um mau caráter no sentido que de certas coisas só. Mas o mau caratismo ele envolve muitos frutos de mau caratismo. Inveja, você caluniar a pessoa, inventar a história, falar que a pessoa é certas coisas que não é, entendeu? A mim, vez ou outra, pessoas. É que eu não guardo mais rancor e não tomo pra mim, porque Deus conhece meu coração, sabe que eu não sou nada disso. Então, quando uma pessoa me fala
certas coisas, ou me ofende, ou me xinga de certas palavras, eu nem ligo mais. Porque eu sei quem eu sou e Deus sabe também. Aí fala que eu sou sonso, que eu sou falso, né? Eu não sou perfeito. Eu tenho meus defeitos, sei disso. Por isso que eu não julgo ninguém. Eu julgo o, o caminhar da pessoa se está de acordo ou não com a palavra. Não é que eu julgo a pessoa, falo, ó, você vai ser condenado para o lago de fogo. Não, eu não tenho esse subsídio e que nem mandar para o céu também. Não sou eu, é Deus que dirige essas coisas aí, entendeu? Quando eu falo julgar, que a palavra fala que a gente tem que julgar, provar os espíritos, para ver se provém de Deus. Julgar se a pessoa diz que é cristã, se ela anda obedecendo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que ela vai obedecer toda a Bíblia. E nem a Bíblia é para ser obedecida toda. Muitos religiosos vão se espantar com isso que eu vou falar. Sabe por quê? Porque antigamente, no Antigo Testamento, os adúlteros tinham que ser apedrejados. Você vai apedrejar adúltero hoje? Você não apedreja adúltero hoje. Tá vendo como não dá para obedecer, não é para obedecer tudo a Bíblia? É para obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo, a nova aliança. Entendeu? O Antigo Testamento foi só como figura. Entendeu? E aí muitos não entendem isso daí. É difícil entrar na cabeça deles. Ou então até entendem, mas são servos. Esse eu estou falando de líderes, tá? E porque Jesus falou e deu autoridade para a gente também denunciar. Para Paulo, para os apóstolos. E agora, como não tem Paulo, não tem apóstolo, ele levanta profeta de hoje. Então ele dá autoridade, segundo a palavra dele, para a gente falar. Desses picareta, que às vezes ele até conhece, sabe, mas ele distorce para enganar o povo. A palavra de Deus. Então, as ideologias estão tudo por aí entrando nas igrejas. Entendendo? Daqui a pouco colocar na mente das crianças de 7, 8 anos, falar de coisas sexuais, que a mente da criança não está nem preparada para isso. Entendeu? Não é certo isso daí. Certo? E não vem falar que não tem isso, porque tem. Porque a gente sabe. A gente que é cristão sincero, a gente sabe. Muitos cristãos concordam comigo, sabe? Que eu estou certo nisso daí. Não é em todos os lugares que ensinam. Não é em todas as escolas que ensinam isso. Mas tem. Certo? E tem no mundo também. Tudo é normal. Quer dizer, a gente tem que se acostumar com esse mundo. Não. Deus falou que não se conforma, para a gente não se conformar com esse mundo corrupto. Seja como os luzeiros no mundo, como astros que brilha, entendeu? Não é para conformar com as maldades do mundo, com as injustiças. Não é que você vai lá resolver. Você não é policial, você não é juiz, você não é advogado, você não é nada, certo? Você não conformar, não é que você vai lá para que fazer manifestação que nem uns doidos vai lá fazer. É você, como cristão, não concordar com essas práticas. É você denunciar de uma maneira assim. Você ter a sua postura cristã e falar para os outros, isso está errado. Entendeu? Não é você ir lá levantar a bandeira lá. Entendeu? Que nem isso aí, provocar os governos. Não tem nada a ver isso aí, gente. Mas cada um, cada um. Tem gente que pensa assim, que diz que é cristão. Tudo bem, é um direito deles lá pensar dessa forma. Mas eu já não concordo com isso. Entendeu? Você tem que ter a sua postura, ser honesto, ser sincero para com Deus, para com as pessoas, falar a verdade, sabe? Às vezes quando que você mentir, se confessa para o pai que você errou, certo? Porque o cristão, ele vai se ele mentir, ele vai mentir vez ou outra. Ele não pode viver na mentira, na prática de mentira, na prática de impureza sexual. De vez ou outra ele vai cair no pecado da impureza sexual. Entendeu? Mas ele não pode viver na prática. Entendeu? Porque senão algo de errado tem. Entendeu? Nas práticas pecaminosas, nos frutos. Entendeu? Porque tem que ter a transformação. Quando você vai para a palavra. E eu digo aqui desses que já tem mais de 5 anos ou de religião, ou de igreja, ou de Bíblia. Entendeu? Não falo para esses novos que estão vindo agora 2 anos, 1 ano, que eles ainda Deus vai trabalhar neles ainda. Ainda tem. Não pode se cobrar muito dos novos convertidos, mas para esse que tem para lá de tem 7, 10 anos já, tem que ter fruto. Se não tiver, tem algo de errado tá com a conversão desse aí. Entendeu? Algo de errado. Não é possível. Entendeu? Então, essas ideologias aí, que nem, ó, a outra coisa que eu ouvi falar, que eu ouvi falar dessas mulheres famosas e homens famosos que estão querendo mudar a Bíblia. Ninguém muda a Deus, tá? Para se adequar com as suas opiniões pecaminosas.
entendeu? Nem com a minha, nem com a de ninguém, com a minha opinião pecaminosa, ou com a dos outros. Deus é Deus, Deus é único, entendeu? Se você não quer obedecer, vai lá servir o outro, ué. É o direito seu, não tem o livre-arbítrio. Então, aí fala assim, tá, outro detalhe que eu queria falar para vocês, meus irmãos. Aí esses artistas famosos aí falam que a gente tem preconceito contra homossexual, que é discurso de ódio, mas e contra o cristão? Não se tem preconceito não, tá? Porque muitos homossexuais tratam mal alguns cristãos, porque eu já fui tratado mal por homossexual, sendo que eu tratei dele bem, entendeu? Eu trato bem com o homossexual, eu só falo que é contra a Bíblia. Pronto, e é mesmo, certo? Só que eu não tô ofendendo ele, xingando ele. Quando lá no meu trabalho algum homossexual ou trans vem me pedir informação, eu dou de bom grado, sou educado com eles. Tem uns que é até colegas meus que eu converso, bato papo lá, respeito, entendeu? Mas o que está na Bíblia está na Bíblia. O que é de Deus é de Deus. Não adianta você querer distorcer para se adequar ao mundo caído, seja daquele tempo de Noé, seja o de hoje. Não adianta, isso daí isso aí é malandragem, e quem faz isso, você me desculpa de falar, se alguém se ofender aqui, mas é filho do diabo, porque Jesus falou lá para os fariseus, vós sois filhos do diabo, porque querem satisfazer sua vontade. Então, se você diz que é cristão, você tem que satisfazer a vontade do Senhor nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, não a vontade do mundo. Porque próprio Jesus falou, quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Entendeu? Então, ser amigo no mundo não é que você está no mundo, você precisa das coisas do mundo. Você precisa viver nesse mundo. Senão, Jesus mesmo falou, peço que, Pai, que os livre do mal, não que o tire do mundo, mas que os livre do mal que tem no mundo. Entendeu? É de você não ser influenciado pelas ideologias mundanas. Entendeu? E para você não idolatrar coisas. Você tem coisas, eu tenho coisas? Tenho. Você tem seu carro, você tem sua casa, você não pode idolatrar. Se você perder, você vai morrer por causa disso? Você está vivo. Você tem um Deus. Idolatrar só a Deus. Você vai morrer porque às vezes a gente faz tantos erros, irmãos, sem perceber, achando que a gente está certo, e acaba que a gente pega e, como que eu posso dizer? Deus permite sim, muitos, quando alguns cristãos que eu falo, alguns concordam, a maioria concorda, mas alguns não concordam. Aí fala assim, Deus não permite sofrimento. Deus permite sim, tá? Ele não quer sofrimento de ninguém, nem dos malvados. Ele não quer, ele quer salvação. Ele te dá várias oportunidades desde que o mundo começou. Ele levanta profeta para falar, ele levou o seu filho, mandou o seu filho para a cruz, tá? Para pagar os nossos pecados, tudo ele fez. Então não sejamos incoerentes e ingratos, porque se você perder, por exemplo, já teve lepra. Se você ficar doente e pedir para Deus te curar e Deus não te curar, você vai continuar adorando a Deus? Te pergunto, porque eu já pedi coisas para Deus que ele ainda não fez na minha vida. E várias vezes eu já pedi. Paulo pediu para tirar o espinho na carne. Ele respondeu, a minha graça te basta. Não tirou. Paulo pediu 3 vezes para retirar o espinho na carne. Entendeu? Se ele quiser fazer algo por nós, ele vai fazer. Se você pedir, o ideal é você pedir. Tem que pedir sim. Mas se ele não te dá, você tem que se conformar. Ele sabe, porque ele vê lá na frente, você não vê. Entendeu? Eu não vejo. Nós não temos esse dom celeste. Deus dá dom pra gente, mas tem coisa muito mais além do que a nossa vã filosofia, a nossa vã existência aqui, que é coisas celestiais que o homem não conhece, entendeu? A gente tem o respaldo aqui na Terra de coisas celestes, mas a imensidão total a gente não tem, então a gente não vai saber de tudo. Deus sabe, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, entendeu? Então, meus irmãos, cuidado com as ideologias mundanas, para vocês não pegar ela como se fosse normal. Estou falando isso para cristão, para aquele que se diz cristão. Os outros que não querem ser cristão, não adianta eu falar. Ele pode até ouvir, ver o vídeo, gostar, dar o like, mas talvez ele nem vai concordar.
Entendeu? Porque ele pode ser que ele seja da ideologia mundana e concorde com elas. Então, mas com o cristão verdadeiro não pode concordar com isso, com essas ideologias mudanas. Não estou falando lá para você ir lá enfrentar ninguém, não é isso. Estou falando para você. Cada um de vós tem que ter as suas atitudes coerentes com o que a palavra de Deus nos ensina. Entendeu? Não, você não vai obedecer lá a lei. Você não vai ser o cristão chato, aquele cristão bitolado, certo? Que tudo é do diabo. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente que é cristão, se você é um cristão verdadeiro, você tem que ter o fruto do Espírito, tem que ter o discernimento das coisas. Se você não tiver, peça a Deus. Fala que em Tiago que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se você não tiver a intenção de distorcer a palavra de Deus para agradar a sua carne e o seu ego, ele vai te dar a sabedoria. Agora, se ele vê que você quer distorcer, quer pegar a palavra dele e distorcer para agradar a sua vontade carnal, adequar a palavra de Deus à sua vontade, ele não vai te dar mesmo sabedoria. Entendeu? Porque ele está vendo dentro de você e a sua intenção. Você tem que ser puro de coração para com Deus. Entendeu, meus irmãos? Então, é nisso que eu vim falar hoje. Divulgue o vídeo, porque a gente tem que quebrar. Os nossos crianças e nossos adolescentes estão crescendo com as ideologias mudando na mente. Porque, sem nenhum exagero, gente, porque você pode ver, pode tirar a prova. Você que é cristão, eu estou falando, tire você a prova. Aí eu quero ver você falar que eu estou falando alguma coisa errada. Agora, se você falar que eu estou falando uma coisa errada, sendo que você tirou a prova, aí entendeu? Porque pode ver que. Aí você fala assim, mas as novelas bíblicas também tem cenas de. Tem, mas eles estão falando para não fazer. E tem, e eles não escancaram a cena assim, no nível tão esculachado. Eles tiram a cena mais picante, eles põem só uma parte. Mas tira aquela que é mais picante, eles tiram. E eu não estou falando só de cenas sexuais, eu estou falando também de ideologias, tá? Porque as novelas mundanas põem muitas ideologias, ensina ao mundo, à moda, eles ensinam coisas totalmente contrárias à Bíblia, então a pessoa acha que aquilo é o certo, entendeu? E ela tá indo para a escuridão, não tô falando nem de inferno, tá, gente? Nem de lago de fogo, eu tô falando da escuridão interna que tá dentro da pessoa, porque tem trevas internas. Tanto eu te provo que tem trevas internas. E até dentro do coração de alguns cristãos. Porque quando você se alimenta e fermenta ódio, você está em trevas. Quando você odeia o seu irmão, a própria lá a carta de João fala, aquele que diz que conhece a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso, porque o amor do Pai não está nele. Porque a gente tem que amar o nosso irmão. E não está falando irmão de sangue, tá? Está falando irmão em Cristo. E amar não só os irmãos. Porque Jesus falou, se amar quem te ama, que bem fareis. Tem que amar os nossos inimigos. É difícil, irmão? Para o novo convertido é. Mas para o cara que já tem 10 anos adiante de cristandade, vir falar que isso é difícil, se eu consigo fazer, por que você não consegue? Porque eu já perdoei muita gente aí. E muita gente me perdoou também, porque eu já fiz muita... Desculpa a expressão da palavra, tire as crianças daí. Eu já fiz muita merda na minha vida, eu já fiz muita besteira. Certo? E Deus está me corrigindo. Certo? Só que você tem que ter a hombridade, isso que é ser sincero para com Deus e para com as pessoas, a hombridade de reconhecer quando você erra, quando você fez merda, porque eu lá atrás fiz muita coisa do diabo. Hoje eu não estou mais em trevas, graças a Deus, Deus me resgatou desse mundo, mas eu ainda erro ainda hoje, certo? E vou errar até Cristo voltar ou até a minha morte. Só que cada vez menos. Cristo vai me purificando, entendeu, irmãos? Vai me santificando. É assim que é o cristão. O cristão vive no mundo em guerra. Todo dia que você acorda e vai para o seu trabalho é uma batalha. Porque você já sai de casa de madrugada correndo perigo de algo te acontecer. Você já pega a condução já com o perigo de chegar atrasado e o chefe te dá bronca. Você já pega a condução com o perigo de algum vir arrumar encrenca com você porque não foi com a sua cara. Entendeu? É uma batalha, irmão. Você já sai, só que você conhecedor da palavra, tem que aplicar a palavra na sua vida. Se você vê que o cara quer encrenca com você, sai de perto, sai fora, dá um
Usa de sabedoria, dá né? Cara, é o que eu faço, eu tento fazer isso. Pode ter algum momento que não tenha como você escapar e você acabar pecando ali, mas aí peça perdão a Deus, fala, ó, pai, eu não resisti, né? Aconteceu isso aqui, acontece. Mas se você puder o máximo possível fugir de encrenca, evitar se estressar, botar bons fluidos dentro de você, botar amor, perdoar os seus inimigos, perdoar as pessoas que te odeiam. Porque eu aprendi isso lá no meu trabalho, eu faço muito isso. As pessoas me perseguem, algumas, né? Outros pensam que até que eu tô louco, porque acho que eu tô com mania de perseguição. Não é, gente. A gente que conhece a palavra, a gente fica vê as atitudes bizarras dos outros, por nada, por besteira, você já vê que ali é a ação do inimigo atrás da pessoa. Que não tem lógica a pessoa te perseguir por nada. Hoje assim, eu não vou com a cara desse cara, então vai te provocar, para te atormentar. Vai te xingar, vai te zombar, vai te fazer isso, vai te escarnecer. Entendeu? Então eu perdoo, eu tenho compaixão hoje, eu aprendi a ter pelo Espírito Santo. Entendeu? Então quem não vem com essa de me falar que o cristão que tem 10 anos de Bíblia ou de igreja que seja, porque para mim tem uma diferença, tá? Porque foi o que eu falei aí, eu falei para um primo meu, numa conversa, não vou revelar a conversa, tá? Fica cegado, primo, se você ver o vídeo aí, porque é particular dele, e eu não revelo as coisas particulares que me confidenciam, as pessoas me confidenciam. Eu tô só dando um exemplo aqui, que é, é diferente. Tem muita gente que está 40 anos na igreja e não é convertido. Porque conversão, gente, é uma mudança de dentro para fora. Você se reconhecer, como Paulo falou, dos pecadores eu sou um do principal. E eu que sou o principal, Deus vai ter usado mais de misericórdia comigo e a graça tem abundado em mim. Porque houve transformação em Paulo. Ele reconheceu que ele é um pecador miserável, precisando do Salvador. E a gente tem que reconhecer isso, gente. Não adianta tapar o seu com a peneira, colocar purpurina em cima de você e falar, não, eu sou bonzinho. Oxi, eu sou bonzinho, eu sou bonzinho. Que bonzinho, cara. Você é pecador, eu sou pecador, cara. Precisando do Salvador. A gente faz um ato de justiça aqui, de bondade. Aí você acha que você é bonzinho. Não. Aí você escolhe uma pessoa que você quer fazer o bem. Jesus não escolhe ninguém para fazer o bem. Ele vai lá e faz. Entendeu? Aí você faz o bem aqui. Aí o outro, porque você não vai com a cara lá, você faz o mal para ele. Você fuxica dele. Você vai lá e inventa história. Você fica com a língua ferina. Fazendo fofoquinha. Tá me entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Não estou falando vocês, estou falando de uma maneira geral, que tem pessoas que fazem isso e que se diz que é cristã. Aí está dentro das igrejas, escuta a palavra, sai fora das igrejas e começa a fazer as coisas erradas. Que cristão é esse aí? Entendeu? Cristão é um ser, é uma atitude. Tem coisas que não é emoção. Tem coisas que pode até ter a ver com a emoção, mas tem coisas, irmãos, que não é emoção, é sua atitude. Eu resolvi ter a atitude de perdoar. Eu resolvi ter a atitude de amar. Eu resolvi ter a atitude de me entregar para Cristo. Entendeu? Eu sabia as lutas que eu ia ter na minha carne. Eu estou matando a minha carne aos poucos. Eu estou mortificando meus membros carnais. E é difícil, irmãos. E é difícil. Vez ou outra eu dou minha escorregada. Não vou falar que não, porque eu estaria mentindo. Entendeu? Eu dou minhas escorregadas. Mas isso é ser cristão. É luta, é batalha. Lembre-se que Paulo falou, o apóstolo Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Por quê? Porque a vida é o combate. É o combate contra ideologias mudando, contra a sua carne. Jairo, que lá na história de Jesus, Jairo falou que ele era o pior inimigo dele, porque ele que fez as coisas erradas. Ele reconheceu, só fez merda, como eu digo, estava dizendo aí, mas ele reconheceu que ele fez merda e tentou se corrigir, entendeu? Isso é conversão, entendeu? Você se reconhecer. Hoje, teve época que eu falei pra mim, eu fiz tanta coisa que eu me envergonho na minha vida, meus irmãos, tanta coisa, e eu vou fazer um vídeo daqui a pouco, mais um de pecados, tá? Eu fiz tanta coisa. Hoje eu venho falar de coração aberto. Tem coisa que eu não vou falar porque é só eu e Deus. E outra, e os irmãos não entenderiam. Alguns irmãos não entenderiam. Nunca, pode ficar tranquilo que eu nunca
peguei mulher à força, eu nunca sequestrei ninguém, nunca trafiquei, nunca matei, nunca roubei. Como diz os bonzinhos, eu nunca matei, nunca roubei, nunca sou trabalhador, pago minhas contas, não sou pecador. Entendeu? Não, você é pecador do mesmo jeito. Maria, mãe de Jesus, era pecadora. Não adianta os católicos falar que não, que era. Todos os pecados destituídos da glória de Deus estão, diz Romanos. Paulo, na carta aos Romanos, não tem um, só Jesus que não pecou. Então não venha com essa aí, que conversa fiada de que você é bonzinho. Você faz um ato bom aqui, outro ali, mas isso não quer dizer que você é totalmente perfeito. Para você ser bom, Jesus falou pro rico lá, não do rico e do Lázaro, o outro rico, que ele falou, dê tudo aos pobres. Ele falou assim, ele falou, bom mestre, aí Jesus, para dar o exemplo, falou, por que me chamas de bom? Bom é só Deus. Aí, bom é só Deus. Entendeu, gente? Então nós somos falhos, somos maus. Só que aí, quando você se converte, aí você vai se transformando, fazendo bons atos, seja para quem for, não é você escolhe. É onde o Espírito te fala para fazer. Tem uns que o Espírito vai falar, não faça nada, deixa ele lá que eu estou tratando. Mas quando não é porque o fulano merece, não, eu vou fazer porque ele merece. Você tem que fazer para quem não merece também. Entendeu? É isso que é o mais difícil. Até para os seus inimigos. Dar um prato de comida até. Se o seu inimigo pedir um prato de comida, é dele de comer. Se ele pedir um copo de água, é dele de beber. Jesus ensina assim, gente. É esses os mandamentos que a gente tem que seguir. Não é o do Antigo Testamento. Entendeu? E a gente não é perfeito. E Jesus e Deus sabe das nossas limitações, das nossas lutas carnais aqui. Entendeu? Ele sabe disso, mas também não é porque ele sabe que você, que nem eu vi um estudo aí de uma pregação do irmão na internet que falava justamente isso, que não é você só entregou a vida para Jesus, ponto, acabou, não precisa fazer mais nada, porque Jesus falou para Nicodemos, o que eu tenho que fazer, mestre? Aí ele falou, só crer. Aí Nicodemos, só, porque o resto quem vai fazer é o Espírito Santo em você. Ele vai te capacitar para fazer as boas obras. Que Deus já tem preparado para você lá na frente. Então não adianta você falar que é você para se gloriar. Se você se converteu e você tem o Espírito Santo, não é você. É Deus se movendo em você. Que nem disse o apóstolo Paulo. Ele se move em mim. Deus se move em nós. Porque por causa do Espírito Santo. Não é você que é bonzinho. E aí vai chegar lá no céu e vai falar, eu fui bonzinho e tal, então para que eu morri na cruz? Jesus vai falar, entendeu? Não tem sentido isso, entendeu? Então, para terminar esse vídeo aqui, irmãos, compartilhe, tá? Para chegar a mais pessoas. E então não vá nas ideologias mundanas que tem por aí não, que as novelas ensinam. Se você é verdadeiro cristão, mesmo que você veja filmes, novelas, porque às vezes, mesmo que você não queira ver, às vezes você vai ver alguma coisa aqui ou outra ali, mas não deixa aquele pensamento contrário à palavra de Deus dominar sua mente, a ponto de você achar que aquelas coisas é normal. Entendeu? Quando Cristo te libertou na mente. Entendeu? Você é livre. Ninguém pode dominar sua mente. Ninguém. Só Deus. Certo? Não deixe ninguém mais te dominar. Pense com a mente de Cristo. Entendeu? Falou, meus irmãos. Muito obrigado. A paz de Cristo. Deus abençoe a todos. Fique com Deus aí. Que Deus ilumine a mente de vocês todos aí, tá? Até o próximo vídeo.